Boa noite, Gui. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia, querido. Um prazerzão estar aqui contigo, viu? Que bom, que bom. Hoje a nossa temática, então, dessa série Educação em Tempos de Pandemia é a gente discutir que cotidiano escolar é esse, né? Para isso, eu convidei meu amigo, professor doutor Guilherme Duval Toledo Prado, o Guilherme, que é professor da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisador do GPEC que é Grupos de Estudo e Pesquisas em Educação Continuada. Na verdade, Gui, eu não sei se você sabe, mas o meu primeiro contato com a Unicamp na vida foi via GPEC, né? Eu não sabia. Já conhecia a Natalina, Ah, né? tá. E eu fui aluno da Adriana Varani no magistério, Ah, tudo de bom. que também era do GPEC, né? Então, meu primeiro contato mesmo com a Faculdade de Educação da Unicamp foi via GPEC. Eu até brinco Gostoso. com algumas pessoas, eu falo que eu sou amigo do GPEC. Com certeza, com certeza. Né? Gente, assim, é um prazer estar aqui com o Gui. Para começar a live, então, eu vou passar a palavra para o Gui. Gui, você mesmo se apresenta, pode ser, Pode, e, pode. e eu acho que, assim, quando eu chamei o Gui para, né, falar um pouquinho assim, do porquê do convite e como que eu chego até a ideia, né? Esse momento de pandemia, todo mundo sabe que eu sou diretor de escola e eu percebo que essa situação que a gente está vivendo, ela tirou de nós, né, o cotidiano da escola. Então, na minha opinião, a parte mais gostosa, né, que é estar na escola, o convívio diário, né, ela foi tirada da gente, a gente está vivendo aí um novo cotidiano. Então, pensar sobre o cotidiano, para mim, sempre me vem você na cabeça, né? Ah, que bom. É daí que vem o convite. Ah, Uhum. então, Gui, acho que a pergunta que nos guia é: que cotidiano escolar é esse? Tá bom? É, tá Para bom. que você terminar, pessoal, vocês podem ir mandando suas perguntas durante a fala, eu estou aqui anotando e Legal. eu vou. E aí eu problematizo depois, então, num segundo momento. Tá joia? Tá bom. Beleza. Eu acho que assim, eu primeiro queria agradecer a oportunidade, né, Ronaldo? Eu acho que sempre é bom a gente ser instigado, né, com questões como essa que você coloca, né, que cotidiano escolar é esse, e ao mesmo tempo, né, convidar as colegas que estão presentes, as professoras e professores também a fazer perguntas, né, para eu também poder ir pensando outras coisas, né. Mas quando você me chamou para isso, assim, uma primeira coisa que me ocorreu é também de entender que, ainda que dentro da escola não estejamos, né, o cotidiano escolar, as coisas relativas à escola, seja como professor, seja como diretor, gestor, né, um funcionário da área da educação, esse cotidiano escolar vai, vai nos penetrar, vai entrar em nós de uma maneira diferente, claro, mas vai entrar porque, de uma certa maneira, a sociedade também não desconstruiu, né, esse espaço, esse tempo, esse lugar que é chamado escola, né? Ainda que nessa circunstância a gente não possa viver na pele, né, essa cotidianidade nesse espaço institucionalizado, um prédio, um tempo, a gente é atravessado por questões escolares, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente, vou dizer bem claramente, nós, professores, estamos sentindo, todos os profissionais da educação estamos sentindo, né? O que acontece é que na, na, na relação que foi se estabelecendo, né, entre, vamos chamar assim, um cotidiano privado, um cotidiano que nos é pessoal, ele foi invadido pelo escolar, né? E vice-versa. Então, quando você me questionou isso, né? Como é que fica o cotidiano escolar nesses tempos? Ele está tensionando, né?
para o bem e para o mal, né, todas as relações sociais, né, e, consequentemente, ele está tensionando também alguns valores escolares. Então, a nossa vida cotidiana como pessoa, né, em que vivíamos, né, em diferentes situações, a nossa pessoa vivia em diferentes instâncias e, consequentemente, nós nos organizávamos em determinado momento do dia, da vida, para adentrar no espaço escolar, no prédio, no tempo. Isso a gente perdeu, né? Isso foi invadido, isso nos invadiu, e ao invadir-nos, né, isso causa bastante tensão, bastante questões, né, questionamentos. Então, acho que assim, uma primeira coisa que acho que vale a pena a gente pontuar é que, ainda que, eu acho que é uma coisa que talvez a Rosaura até fale isso para você, né, que é uma máxima que ela tem usado muito a partir de uma conversa com o professor Nova, que ele foi divulgando, né, dentro do professor há uma pessoa, né, e dentro né, de toda pessoa tem um professor, né, principalmente nós professores e profissionais da educação. Então isso está um pouco tenso, porque está dentro do contexto, invadiu nossa sala de comer, né? Como diriam os portugueses, nosso comedouro, né? Está dentro do nosso quarto, né? Invade o nosso quarto, porque em algumas situações, por exemplo, agora, né? Em que eu estou no meu escritório, estou tendo o privilégio da minha esposa estar num outro quarto fazendo aula, minha filha e meu filho estão nos quartos deles estudando, ela assistindo aula também, e aí eu estou num espaço da casa, que é um escritório, que é um conceito aberto, né? Então vaza som para tudo quanto é lugar. Mas está sendo possível agora, porque esse meu cotidiano, que foi invadido por uma temática escolar, eu posso trabalhar com ele assim agora. Então acho que essa ideia, né, dessa, vamos chamar assim, dessa relação, dessa ideia do cotidiano escolar, que tinha alguma relação com o cotidiano das pessoas, hoje ele está entremeado, está entrelaçado, né? E aí, como eu coloquei, para o bem e para o mal. Para o bem, porque isso ajuda-nos a pensar de uma outra perspectiva essa relação com a escola, e para o mal, porque a gente às vezes não consegue fazer a separação, né? Entre, olha, agora vamos almoçar, não, mas espera um pouquinho, tem uma aluna me chamando, acho que eu vou responder. Não, mas vamos almoçar, depois você responde. Não, mas eu acho que ela está precisando. Então, isso também vai nos tomando. E eu estou falando como professor porque eu vivi isso, né? Eu sou responsável nesse semestre pandêmico por 2 disciplinas, e qual não me vejo preocupado com um grupo de alunos que, por alguma razão, a gente não consegue acessá-los, né? Ainda que a universidade na qual eu trabalho, a Unicamp, tenha criado diferentes formas para que isso acontecesse, né? Inclusive chegando, em algumas circunstâncias, a fazer uma grande doação de pedidos de doação e disponibilizar para os estudantes computadores, tablets, computadores que estavam em processo de reforma, que tem muitos, e ao mesmo tempo fazer uma negociação com diferentes telefônicas para trabalhar com a questão dos chips. Infelizmente, alguns estudantes, mesmo levando chips, mesmo levando computador, em algumas localidades, às vezes não pega direito aquela telefonia, em algumas cidades é necessário. Eu tinha uma aluna, por exemplo, que saía com o celular, subindo o morro para começar a ter aula, né? Porque ela pegava melhor com o chip que foi ofertado naquela região. Não sabia que na região onde ela estava não tinha tantas boas antenas, né? Então, e mesmo no nosso caso, os estudantes indígenas, né, que voltaram para os seus cotidianos. E, infelizmente, em algumas circunstâncias, a escola não chega até lá, nem o sinal, né, só quando eles vão para a cidade, mas ir para a cidade é um risco, né, no caso deles. Então, todas essas questões relativas ao cotidiano, acho que assim, para dar um start aí, depois da gente conversar um pouco,
dentro dessa perspectiva, acho que muito no diálogo com Agnes Heller, o Michel de Certeau, que são autores bastante interessantes da gente pensar o cotidiano, a gente teve na relação entre o cotidiano da vida e o cotidiano escolar, a gente está tendo esse entrelaçamento, esse entremeio, que às vezes na trama nos prende, mas em algumas circunstâncias ele nos favorece outras coisas, né? Então, por exemplo, o contato com os estudantes, que muitas professoras e professores têm realizado, tem chocado algumas colegas quando elas, anotando, pegando o endereço daquela criança ou daquele grupo de crianças e resolve fazer uma carreata, ou com muito cuidado, com muito zelo, com muita, né, equipamento de proteção, né, elas acolhem os materiais que algumas crianças não conseguiram e vão entregá-los em suas casas. E muitas professoras se surpreendem com aquele cotidiano, o cotidiano da vida das crianças, que acaba por mexer um pouco com o imaginário da situação daquela criança e, consequentemente, ajuda a professora, o professor a repensar isso. Por exemplo, aconteceu comigo, né? Quando a gente começa a ver algumas circunstâncias das condições de vida de alguns estudantes, mesmo na universidade, a gente vai vendo, né, que a gente precisa ter uma relação mais densa com os nossos estudantes para que, ao trabalhar o conhecimento, isso possa ser, vamos chamar assim, o aprendizado da relação professor-aluno, aluno-professor, no meu caso, e professor e alunas, né, também, ele acaba tendo uma outra qualidade, né? E com isso acho que eu acho uma potência nessa circunstância que nós estamos vivendo, né? Mas é para começar, né, Ronaldo? Como você sugeriu, deu um start aí. Me chama a atenção esse final, quando você está dizendo na verdade, dessa nova relação, ou de uma outra relação que a gente está criando, né? E, na verdade, eu tenho sentido que, mesmo distantes, a gente tem se aproximado, né, de algumas histórias, de algumas pessoas, de algumas narrativas. Perfeito, isso aí. E assim, Gui, o que me angustia muito nesse momento é o não conseguir se aproximar. Sim. E aí eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, né? Porque a gente vive algumas realidades de tentativas e de não conseguir, né? Então, por exemplo, a gente está falando da Unicamp, você está citando, por exemplo, o fato de ser disponibilizado os chips e tal, como uma possibilidade de. Agora, as redes, em sua grande maioria, não está disponibilizando nada, né? E muitas vezes a gente se vê nesse lugar do não contato, né? E eu fico pensando em como que a gente pode criar possibilidades de estar junto nessas dificuldades. Então, eu acho que assim, primeiro, nessa diversidade do cotidiano, a gente tem que criar diferentes mecanismos, diferentes meios, né, para, apesar de ser a gente precisa achar outra palavra, mas infelizmente ainda os professores falam, e eu tomo das professoras isso, a gente tem que dar um jeito de atingir as crianças, né? Não é muito boa essa palavra atingir, mas eu entendo, porque é isso que é importante, né? Atingir as crianças, atingir os nossos estudantes, né? Naquilo que é a possibilidade de uma relação, né? Atingir um cerne de confiança, atingir um cerne de compreensão, é isso que a gente quer atingir, né? E eu acho que nessa diversidade em que a comunidade escolar, né, e como você estava colocando, Ronaldo, quer dizer, você como gestor tem uma comunidade que felizmente ela é muito diversa, né? Homens e mulheres de diferentes idades, homens também de diferentes idades, mas que têm vivências e experiências muito marcantes na relação que estabelecem com pessoas. Então, essa diversidade é que pode construir a possibilidade de contato, né?
Então, vamos pegar bem o exemplo que você colocou. Olha, você está falando, né, que deu os computadores, chips, mas em algumas situações não tem computadores de chips. Mas tem o quê? Né? Qual que é o modo de comunicação? Né? Então, vou pensar, eu estou pensando em voz alta. A escola ainda é um lugar de destaque. Né? Mesmo nessas circunstâncias, vou imaginar, de alguma maneira, pais, mães, avós e tios, com pouco movimento, eles passam perto da escola. Né? Bom, se passam perto da escola, devem estar vendo o muro. Se estão vendo o muro podia ser pintado de giz, desculpe, de lousa, para que o giz pudesse escrever alguma coisa para eles. Uhum. Certo? Ah, mas não tem muro, mas tem cartolina. Ah, não tem cartolina, mas tem papel craft. Então, eu tomo isso de uma prática de professoras e professores que, no seu cotidiano, né, no escolar, se apresentam para as crianças e doam para elas, né, aquilo que lhe é mais caro. Então, que é a possibilidade de ensinar algo. Então, uma escola, ela pode comunicar de diferentes maneiras, ela pode manifestar a expressão de diferentes maneiras. Né? Então, essa é uma. A outra é, sim, fazer um grupo no Zap. Eu conheço várias colegas professoras que conseguem fazer isso, e conseguem fazer isso dividindo-se o tempo. Né? Então, de tantas em tantas horas, conversam com um grupo de alunos, porque é o horário que eles podem ter acesso a 5 minutinhos de uma conversa, de uma coisa gravada, mas à tarde tem mais um outro tanto, e à noite tem mais outro tanto. Por quê? Uhum. Porque, infelizmente, os pais, eles não são todas as crianças que têm celular disponível manhã, tarde e noite. Elas têm a disponibilidade quando o responsável pelo celular, seja o pai, seja a mãe, pode ter esse contato com a criança. Bom, aí o que isso demanda? Demanda para que as professoras não fiquem trabalhando, porque esse é um trabalho escolar, né? Manter esse vínculo com as crianças via WhatsApp. Então é preciso ter isso. A gente foi demandado no grupo de terça do GPEC, que é um grupo que você conhece, nós nos encontramos quinzenalmente, e mesmo na pandemia estamos nos encontrando agora em espaços maiores, mas uma professora que participa disse que ficou sabendo de uma outra escola, lá em São Paulo, num bairro periférico, que a coordenadora estava convidando pessoas de diferentes lugares a dizer algo para produzir um acolhimento às necessidades da escola. Ela apresentou então as necessidades e a gente vai fazer usou um recurso da informática, um app, né, chamado Padlet, e vai fazer um mural em que a gente vai manifestar coisas, expressar a partir de poesia, músicas, diferentes coisas, por uma ideia que uma coordenadora lá em São Paulo teve, e que por acaso, por conta das relações que foi estabelecendo, acabou chegando até nós. Né? Uhum. Então, acho que isso é interessante, porque ela está vendo que é possível exercitar um tipo de comunicação nesse cotidiano, para que a imagem da escola, desse cotidiano escolar, possa penetrar comunicacionalmente na expressão, em diferentes expressões, né, com aquilo que é possível no contexto de uma escola. E aí, por isso que eu estou colocando, Ronaldo, eu acho que isso é o bonito do fato de toda e qualquer escola ter a responsabilidade por seu projeto pedagógico. Né? Uhum. Conheço não várias, mas algumas escolas aqui da região que estão fazendo esse trabalho. Né? Todas as professoras todo dia não, fizeram um escalonamento,
elas estão conseguindo manter relação e tenta passar uma coisa para outra. Eventualmente, quando não consegue, produzem um material físico mesmo, né? Uma caixa, uma pasta, e faz circular no bairro onde a escola está, certo? Acho que isso que é manter, né? Manter a relação cotidiana, o vínculo possível, né? Porque o cotidiano é feito dessas miudezas, né? Como diria a própria Agnes Heller ou o mesmo Michel de Certeau, né? Em que a gente vai não, e que a gente vai mostrando como que na diversidade, por isso que é importante vocês como profissionais da educação estarem reunindo de vez em quando para ter essas explosões de ideias e fazer. E saber que isso é limitado, é pouco, mas é o possível, né? Porque, infelizmente, eu acabei de ver aqui na BBC de Londres, porque, né, estava aqui no Instagram e sigo a BBC, 980 crianças já infectadas numa escola que foi aberta nos Estados Unidos. Eu vi. Porque começa uma e vai, uma passa para outra, para outra. Ah, mas as crianças são saudáveis. Não é assim, não. Não é assim, não. Infelizmente, alguns médicos já estão mostrando que algumas crianças têm desenvolvido algumas síndromes. Porque o corpo, na tentativa em algumas crianças, na tentativa de se defender contra o vírus, ele começa a se defender demais. E aí isso vai se espalhando meio que descontroladamente. Algumas crianças começam a ter problemas de pele, febres intermitentes. Então a gente tem que cuidar das crianças também, né? Sim. Aproveitando, Gui, a Jaqueline Longini, ela está perguntando aqui para você como é que você visualiza esse possível retorno, né? Então, aproveitando que você tocou nesse assunto, vida. Atualmente, de acordo com o nosso governador, a gente está previsto para esse possível retorno acontecer em outubro. Né? Isso, então, mas você vê que tudo começou em agosto. Pois né? é. Aí passou para setembro, né? Aí, assim, ele começou a pensar e aí pegou a Covid, que ele estava assim, você viu que quantas vezes que ele fez exame? Né? Quer dizer, toda semana que ele sai, provavelmente o governador sai às vistas de uma aglomeração jornalística, ele volta e faz o teste. Ou passa 3 dias e faz o teste. Certo? Ou seja, esse bichinho ele não é qualquer coisa. E tá lá, tá assintomático. Tomara que continue, né? Mas a gente não deseja para ninguém que as pessoas fiquem doentes, né? Tô contando uma mentira, mas tudo bem. Mas, só para você ter uma ideia. Então, como é que é isso de um retorno nessa circunstância? Aconteceu em Israel, já aconteceu na França, aconteceu na Inglaterra, aconteceu lá, no Japão, na Coreia, na China, que eles estavam achando que podia, porque já são, né, conseguiram controlar tudo. E a escola, por que a escola? Porque a escola é lugar de contato, né? Essa é a imaginação escolar. As crianças não vão para a escola, felizmente, só para ter aula. Elas vão para a escola para ver a professora, para ter o carinho da professora, para encontrar os amigos, para fazer folia no recreio, antes de entrar na aula, depois que sair da aula. Então, isso é para isso que é a escola. A escola é um lugar de conhecimento, e quero que ela continue assim. Talvez, depois da pandemia, um lugar de outros conhecimentos, certo? Não só aqueles relativos ao conteúdo escolar, mas aqueles relativos do diálogo da vida com o conteúdo escolar, como falaria Frenet, né, e o Paulo Freire. A Giovana até disse isso aqui, ó. Ela disse que a ausência do afeto, ela está explicitando outros porquês das relações humanas e que vão além do conteúdo, né? Porque a gente entende a importância do conteúdo, mas ele não é o foco da discussão, né? E eu acho que é isso que vai acontecer no retorno às aulas presenciais, né? Gostaria que fosse agora, mas estou achando que
Não sei, talvez não seja, né? Algumas escolas em São Paulo que começaram a voltar já suspenderam as aulas, porque não se controla o processo de, né, de né, os memes das professoras são ótimos. A gente não conseguiu nem segurar os piolhos, que são grandes. Imagina o coronavírus, que é pequeno, não é? Então tá certo, a gente precisa ter esse cuidado, né? Uhum. Agora, com certeza, Ronaldo, eu estou apostando muito nos nossos encontros com as professoras e professores. A gente tem valorizado muito os aprendizados, ainda que sofridos, que muitas estão tendo em relação, principalmente, a essa discussão com o conhecimento, né? Mas a discussão a partir da vida dos sujeitos. Porque está sendo muito impactante para alguns grupos de professoras e professores. Não posso generalizar que todos aconteçam isso, mas para compreender as condições de vida que as crianças têm, que alguns estudantes jovens têm, que mesmo na educação de adultos eles estão sentindo também, sentem muita falta do convívio, do contato entre os colegas, né? E precisa de muito incentivo para um adulto, né, não alfabetizado continuar na relação estabelecida, mediada pelo computador, pelas mídias, né? Então, acho que as professoras e os professores estão aprendendo muito a valorizar esses conhecimentos constituídos na relação, né? Eu acho que eu acredito muito que o retorno à escola vai mudar algumas coisas, quiçá transformá-las, mas isso precisa de outras condições materiais, né? Uhum. Gui, a Ana tá pedindo para você mandar um beijo para ela. Ah, um beijo, Ana. E aproveitando, Querida. então, ó, tem muitas mensagens de carinho para você. As pessoas estão mandando beijo, estão mandando abraço, estão falando que estão com saudade. Tem Ah, que muita gente aqui bom. bacana que está aqui com a gente. Gente, obrigado pela presença e pela participação. Nossa, muito legal. É, A gente tá com saudade também. Outro dia vendo no grupo, assim, aí a pessoa que estava coordenando falou assim, ó, para dar tchau, vamos abrir a câmera, né? Vamos tentar ver se é possível, nem que for um pouquinho. Nossa, quando abriu a câmera, deu um negócio assim, todo mundo abriu a câmera, então a tela do computador ficou cheia de carinha. Essa é uma coisa tão emocionante, Ronaldo, porque assim, infelizmente alguns estudantes, por conta das condições, eles não conseguem, se abre a câmera, cai a conexão, né? E aí alguns falam, ai professor, eu fico quietinho porque assim, eu tento ver o que o senhor está falando, eu escuto as colegas, se eu vou digitar e cai a conta, cai. Então a gente vê, como a gente brinca, a gente vê muitas bolinhas e duas ou três carinhas, né, dentro da sala de aula remota. Mas é tão uhum. emocionante quando a gente vê todo mundo, a gente dá uma saudade. Eu também. A palavra é saudade, né? Eu acho que a palavra é saudade. O Gui, ainda falando desse possível retorno, né, Ah, a Jaqueline está comentando aqui que algumas escolas elas estão enviando pesquisas, né, algumas redes também estão enviando algumas pesquisas para aham. saber a opinião dos pais sobre o possível retorno. Aproveitando esse comentário da Jaque, assim, eu gostaria de saber como você enxerga se esse possível retorno acontecer, Ah, né, é esse cotidiano docente, porque a criança tem o direito de não ir e ter aula em casa, e ao mesmo tempo aquele que vai tem o direito de ter a aula indo, e a professora é uma só, o professor é um só, né? pois É, é. você pensa, o que você queria saber um pouquinho o que você pensa nesse sentido? Então, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que pensar é que essa situação, né, vamos chamar assim, da professora, do profissional, é uma situação de trabalho, né? E Uhum, aí, o meme, assim, o que que você pensa, professor? Ah, então, minha filha não pode ir na escola. É, sua filha não pode ir na escola. Então tá bom, eu vou falar para a professora não ir. Que é isso, né? uhum, Quer dizer, uhum, tem algumas, acho que é um trabalho,
né? E aí precisa ser muito bem pensado qual é a relação que vai se estabelecer, certo? Uhum. O que a gente talvez tenha que pensar, Ronaldo, é que a professora que tenha né, alguma condição de estar na escola, ela precisa ser preservada, resguardada. E isso é Uhum. uma condição de trabalho. Né? O empregador, o sistema vai ter que dar essa condição. Ok? Então, eu tenho condições de ir. Sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa responsável, eu vou exigir, né, do sistema os EPIs necessários de acordo com um certo protocolo de saúde, que eu tenho confiança e que o governo, o Estado, o município vai oferecer, certo? Então precisa do coletivo estabelecer isso. Qual é essa necessidade? Estabelecido isso, para algumas pessoas não vai ser possível, pela condição de saúde, pelo estado emocional, certo? Então, ela pode, aí a escola tem que pensar isso como um coletivo. Então, há um grupo de professoras que pode atender as crianças. Há um grupo de professoras que não pode. As professoras que não podem têm que atender as crianças que não podem. As professoras que podem atendem as crianças que podem. No entanto, é importante esse grupo de professoras estabelecer o que vai ser possível na relação com as crianças, né? Se é Uhum. necessário distanciamento. Então, pela primeira vez, as professoras vão poder dizer: não dá para manter saudavelmente um grupo de crianças, uma sala de 35, num ambiente em que cabiam 35. Então, eu vou poder atender só 10 crianças. Bom, aí eu vou inventar assim. Mas são 15 crianças. Bom, então vai ter que dividir 7,5, 7 num dia e 7 no outro. 7 Uhum. num horário e 7 no outro. Porque não dá. E eu acho que essa situação vai ter que ser muito bem ponderada na tensão entre uma diretriz federal, estadual, municipal e o projeto coletivo e pedagógico do corpo escolar. Uhum. Que eu acho que é isso que precisa fazer valer. Não é uma diretriz, vou inventar aqui, de um prefeito, fala, na minha gestão as escolas vão abrir. Pode, se ele quiser, se ele passar todo dia de manhã abrindo todas as portas de escola, tá bom, tá aberto. Mas o corpo, o grupo, o coletivo de profissionais daquela determinada unidade escolar é que vai construir a possibilidade de trabalho nessas condições. Então não é, Uhum. né? E aí, porque assim, vamos pensar na Secretaria de Educação, né? No caso do Estado de São Paulo, o primeiro que pegou o Covid foi o próprio secretário. Uhum. Ele já pegou o Covid, né? Uhum. Felizmente está saudável. Ele é uma pessoa bastante interessante, costuma estar sempre em contato com as professoras e professores do Estado, certo? Uhum. Mas ele pegou, tomando cuidado. Bom, eu quero saber se as professoras pegam, que cuidados serão dados a ela? Porque isso precisa estar como carro-chefe também. Quais são Uhum. as condições de cuidado? Porque esse cotidiano vai estar eivado, né, atravessado por esse conjunto de possibilidades e de Uhum. responsabilidades que não podem ser única e exclusivamente depositadas aos professores Uhum. e às professoras, né? O Gui, e é interessante, assim, você está trazendo uma possibilidade de pensar nas saídas enquanto coletivo, Isso, né? sempre. Assim, só antes, a Ana estava dizendo lá para a gente assim, não tem que voltar, e eu vou concordar com a Ana, eu também Não, acho que não isso tem que também. voltar. Eu também. A gente está partindo do princípio que não tem que voltar, mas se tivermos, né? Essa que é como a gente pode pensar em se organizar.
E aí, e anteriormente, você estava dizendo, né, da responsabilidade que a gente tem enquanto escola com o nosso projeto pedagógico, né? Isso, E aí eu estou entendendo que criar essa nova possibilidade tem que estar articulada com o nosso projeto pedagógico. isso. Porém, a gente sabe que o que a gente vê nas redes são impossibilidades de práticas criativas, né, do cotidiano escolar, de quem está no chão da escola, de quem está fazendo a sala de aula. E aí eu queria ouvir de você, assim, como é que, na tua opinião, o poder público ele poderia contribuir para que a escola possa criar o seu novo cotidiano? Então, eu acho que assim, do ponto de vista da necessidade, né, da presença da escola na sociedade, isso é muito defendido por diferentes instâncias no próprio governo, né? Uhum, Acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Não é só uma secretaria de educação que sustenta a presença da escola, né? uhum, Diferentes instâncias governamentais, elas sustentam a presença da escola. O Ministério Público, né, os tribunais do trabalho, e assim vai. A gente não pode uhum, perder de vista que a ideia de escola, e numa sociedade democrática como a nossa, ainda que em perigo, ela continua, ela permanece. Pais, uhum, a comunidade sente falta da uhum, presença da escola, né? uhum, Ah, mas por quê? Porque os pais deixam as crianças lá? Não só por isso, não só por isso, não só porque tem uma possibilidade, porque se sentem seguros, mas também porque acreditam que a escola favorece um conjunto de, 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 de favorece um conjunto de experiência às crianças que dá tranquilidade para a comunidade, né? uhum. Colocar, fazer com que as crianças vão à escola. Então essa é uma ideia que a gente não pode perder de vista, né? Como sociedade, né? E, aí, o que eu falo para a escola também serve para a universidade pública, né? Sim, A gente sim. acredita que tem um grupo bastante grande na sociedade que acredita na universidade pública, né? Uhum, Ainda que tenha fake news que vão tentando desconstruir, né, de determinados grupos sociais, às vezes não majoritários, né, mas que não acreditam na universidade, mas tem um grupo grande que acredita e a gente se fia esse coletivo, né, e uhum. por suas práticas cotidianas de acreditar e assim vai. Uhum. Bom, O e Gui, com e assim, mas é interessante porque quando você traz isso como uma possibilidade, vê se eu estou entendendo errado, você está rompendo com toda a lógica de escola que a gente conhece. Porque aí então, você não tem a sala da professora, o aluno da professora, né? A gente começa, talvez, a pensar em possibilidades virtuais daquilo que há 30 anos a gente ouve falar da escola da Ponte, por exemplo. por Né? exemplo, E que a gente precisa reorganizar de outra maneira para que isso aconteça. Assim. Eu acho que é e romper a lógica engessada de escola que a gente conhece. Né? exatamente, eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, né? Uhum, Então, nessa circunstância, esse coletivo que cotidianamente constrói a escola, é ele que pode dar, né, uma diretriz para a produção dessa necessidade das uhum. professoras e professores e das crianças e dos estudantes. Que Então, lindo isso. O coletivo é que produz, né? não, é assim, se você for dizer alguma coisa, eu vou sempre repetir, o que salva é o coletivo, é os Uhum, nossos coletivos. O que não pode acontecer, e que eu acho que esse é um grande erro de a gente imaginar, é que o coletivo não é essa coisa diversa. É o contrário. uhum, É esse coletivo diverso que possibilita-nos, pelo menos alguns comuns. Eles estão uhum, situados num tempo e num espaço, né? uhum, Então, e é isso que favorece, né? Agora me ocorreu falar exatamente o contrário.
quando nós somos avaliados individualmente, quando as crianças são convidadas a serem avaliadas individualmente, na verdade, o que se está construindo é uma ideia de que essa individualidade é poderosa. E não é. Uhum. Não é. Ela está sendo feita para a gente desconstruir o acreditar no coletivo. Uhum. Né? Então, e aí eu vou tomar bem o seu caso, né? Como gestor, você é o responsável. O seu CPF é o responsável. Nem é você, é o seu CPF. Exato. O seu CPF, você põe o CPF lá. Né? Agora, se você, como gestor, assume coletivamente, com o coletivo, que o seu CPF é da escola, como gestor, isso tem outro peso. Isso tem outro valor. Só que isso precisa ser uma construção cotidiana, demorada, trabalhosa, para que você se sinta confortável como gestor em assumir isso, Assim, coletivamente. Mas não é coletivamente. fácil, eu sei que não é fácil, viu? Eu sei que não é fácil. Mas o que eu tenho percebido hoje, Gui, eu estou falando muito desse lugar do diretor de escola que eu sou, da rede, de uma rede municipal, a qual eu pertenço, né? Assim, a gente tem muitas amarras que, de verdade, eu não sinto que são da escola, eu não sinto que são dos professores, mas eu sinto que vem da ausência do diálogo com o poder público, tanto que aqui teve, eu acho que foi a Juliana que falou que em Campo Limpo Paulista foram conversar com o prefeito para tentar pensar junto com o poder público, né? A Renata lá estava falando que na ilha, aí eu não sei se é a Ilha Bela, se é Florianópolis, eu não sei qual é a ilha. Oh, meu Deus, é Ilha Bela, aqui de São Paulo. Ilha Bela, que lá na ilha foi feita uma pesquisa conjunta também das secretarias, junto com os professores e a escola, para tentar mapear, delinear alguns passos. Mas, assim, é difícil você tentar criar e romper uma lógica tão engessada quando o seu diálogo ele vem através de decretos e resoluções. Né? Porque você não tem, né, com o poder público, a possibilidade do diálogo. Essa é hoje a minha maior dificuldade. Uhum. Então, penso Ronaldo, que é uma dificuldade, sim, mas ainda posso estar errado. A existência de conselhos, tanto de escola quanto de municipais, que podem favorecer isso. É claro que o coletivo, conselho, tanto do município, o Conselho Municipal de Educação, ou o coletivo, o Conselho de Escola, ele precisa ser construído e exercitado, né, participativamente, né, há legislações sobre isso, e há, infelizmente, movimentos contrários para que isso se estabeleça, porque é um poder coletivo muito forte, né, muito forte. Então, eu concordo com você, eu acredito que bastante que você tem essas, do ponto de vista do seu cotidiano como gestor, esses empecilhos. Mas do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do trabalho, né, miúdo, é possível quando você vai construindo esse fortalecimento interno ao próprio local de gestão, mas procurando forças fora que favoreçam a continuidade, o estabelecimento disso. Porque até hoje posso estar muito errado. Por mais difícil que seja o profissional, ele acredita que a sua ação é o de ensinar. E é isso que a gente precisa tomar. Né? Se a responsabilidade da escola é educar, né? Eu faço uma brincadeira entre educar e ensinar, mas eu prefiro escola ensina, né? A comunidade, os pais educam, ainda que tenha essa coisa do professor, educador, mas você sabe, né? Eu gosto mesmo do professor, eu prefiro. Então, nesse sentido, eu acho que com essa responsabilidade de ensinar, toda uma comunidade pode se valer desse valor do aprendizado, do ensino, e, consequentemente, favorecer essa construção. Volto, insisto, dá trabalho? Dá. É demorado? É.
é no miúdo? É no miúdo. É em ações cotidianas que provavelmente você sabe muito bem valorizar, né, de um e de outro, é que a gente vai construindo esses laços e sustentando nesse coletivo entrelaçado esse comum, né, do trabalho de ensinar da escola, do trabalho com o conhecimento, entendendo que o conhecimento não é um conteúdo escolar, é um conhecimento socialmente valorizado, culturalmente constituído, que no diálogo entre diferentes campos tensiona e problematiza, um conhecimento problematiza o outro, né? Mas penso que isso é possível. Agora, eu também não posso esconder isso de você, como não posso esconder, né, das professoras. Dá mais trabalho, né? A gente precisa, como profissional, estar acessando as bibliotecas virtuais ou não, para saber se a gente pode fazer diferente, né? E ver como que estabelece isso no cotidiano com as pessoas, e principalmente, além das pessoas, com os estudantes, né? Então, acho que também esse é um outro aspecto que é muito interessante. Eu tomo como exemplo o que eu vivi com os meus estudantes, né? Quer dizer, eles todos tentando se mobilizar e se sentindo responsáveis, né, por colaborar, né, para que eu, enquanto professor, entre em contato com esses alunos que eu não estou conseguindo. Quer dizer, então, isso que é interessante, quando a gente também, estando junto com os estudantes, assume com eles, eu na minha responsabilidade de professor, e eles na responsabilidade deles como estudantes, a gente pode muito mais, né? E talvez seja isso também que estou me ocorrendo aqui agora. Você, como gestor, né, tem que ser intermediado pela relação das professoras para também manter esse vínculo com os estudantes. Independente se são bebês, crianças pequenas, estudantes do primeiro ao quinto, e ao sexto ao nono, ou ensino médio, né? Que eu acho que isso que fortalece o seu trabalho de gestão, né? Quando você também mantém essa relação. Eu sei que não é fácil, porque, como eu coloquei para você, as instituições, elas massacram o CPF dos gestores, né? Principalmente os diretores de escolas, sejam municipais, estaduais ou federais, né? Mas a força que você ganha quando tem esse vínculo com os estudantes, ela te faz mais poderoso do que você imagina. Eu tenho certeza. Que lindo, Gui. Que lindo. Imagina, que lindo. Isso dá trabalho, né, Ronaldo? Não, sim, eu sei que dá trabalho, mas eu estou falando, assim, é lindo porque você está fazendo a ficha cair de muitas coisas, porque muitas vezes as nossas demandas, elas estão tão presas, tão burocratizadas, elas estão tão cercadas de algumas necessidades. Eu estou finalizando um TPP que eu tenho que ficar copiando e colando coisa, e que não tem entrada. Né? E aí, quando eu ouço isso, é como se me tirasse de onde eu estou, me colocasse no meu lugar de volta e falasse assim, criatura, é aqui, né? Nesse sentido, que é lindo. Né? Tá. Eu sei que é trabalhoso, né? A demanda, né? E acho que eu fico imaginando, né? Só para você ter uma ideia, eu não sei mais fazer isso, de trabalhar sozinho, né? Então, por exemplo, construímos, né, um programa na universidade, estamos participando de um programa que chama Residência Pedagógica, eu sou coordenador institucional, e uma outra colega minha, a professora Eliana Ayub, é a coordenadora institucional do PIBID. Mas a gente trabalhou juntos, e aí a gente já chamou outros 2 colegas para trabalharem com a gente, e a gente não quer separados, porque assim, na hora que você está junto, a gente fica mais potente. O outro vê na gente aquilo que a gente não consegue ver e vice-versa. Então eu particularmente acho assim, eu até uma vez brincando, falei assim, olha, eu acho que eu nunca me candidataria para diretor, para qualquer coisa, porque assim, eu não queria estar junto sozinho nesse cargo.
eu preciso estar junto com alguém, né? Uhum. Aí eu falei, mas e o vice? Só se a gente brincasse, né? Um ano eu era o diretor e o outro era vice, depois o ano seguinte eu trocava. Eu era o vice e ele era o diretor, para a gente poder experimentar esses dois lugares, mas juntos, entendeu? Sim, Porque eu sim. acho que é muito, assim, individualmente, eu, a sociedade, ela tende a esse processo, essa Uhum. sociedade capitalista que a gente vive. Então, quanto mais a gente puder sair disso, melhor. Então, eu sou muito mais feliz trabalhando no programa com a Eliana Ayub na parceria, né, Sim. na partilha das alegrias e das tristezas também, né, dos percalços, mas na partilha, e isso a gente se fortalece, né. Então, se eu pudesse te dar um conselho benjaminiano, eu diria, arrume um parceiro vice-diretor, uma parceira mesmo, Mas né, lá e a não... gente é um trio ótimo, assim, a gente se dá Nossa, um super trio, bem. então, melhor ainda. Somos eu, a assistente e a coordenadora, e a gente se dá bem, e a Ah, gente se pronto. divide, e a gente sofre junto. Eu sofro com o pedagógico, ela sofre com o administrativo. Não tem essa de cada um no seu lugar, assim. Isso, entendeu? Quadrado é para outra, é para dança, o negócio é circular, né? Deixa Essa eu mandar um beijo ágora, para ela, essa Liliana. Beijo. isso mesmo. Porque se é um trio é muito melhor, é um tripé, uma coisa que fica, você não precisa se equilibrar para ficar firme, né? Já está ali situado. Então é Sim. muito mais interessante, né? E sempre essas parcerias eu vejo, né, recentemente, até por conta da Rosaura, a gente assistiu a uma fala com a professora, a coordenadora Joyce, que ganhou um prêmio, né, de professora nota 10 Uhum. na edição, e é isso, ela falou exatamente isso, assim, tudo que eu proponho com as parceiras de gestão. Tudo que elas propõem comigo enquanto parceira de gestão. E tudo que nós propomos juntos, muitas coisas acontecem, muitas coisas não acontecem, mas ao realizarmos juntos, a comunidade responde juntos. Muito melhor do que quando é a ideia de um só. É de um só. Exato. Gui, a gente tem mais 5 minutos, porque o Ah, Instagram vai a gente. tá bom. Ah, Eu, legal. é, assim, eu queria agradecer todo Nossa, eu que mundo que está agradeço. aqui. Ó, audiência lá em cima, como Ah, é? dizem na televisão, sei lá, mas Ah, enfim, a gente está com um que número de bom. pessoas muito bacana nessa participação aqui com a gente na live. Gui, eu anotei aqui uma fala sua, né, Ah, para a gente poder terminar, que é exatamente isso. Quando a gente está junto, a gente fica mais potente, fica, né? fica E mesmo. assim, eu fico pensando até nessa ideia dessa série de lives, ela, né, assim, ela só surgiu porque eu me senti sozinho, ela surge porque eu vou fazer uma live cumprindo o trabalho, e aí os professores aparecem nessa live e falam, continua, porque a gente precisa conversar. Ah, Né? ótimo, ótimo. Então, Isso é muito bom. a gente fica mais potente junto. Isso. Enfim, eu só queria dizer para o pessoal que está aí que a semana que vem tem o Silvio Galo, que vai discutir transversalidade e educação. Tem uma série de outras lives. Eu vou postar já hoje as próximas 4 lives, Ah, tá bom? legal. Participação de todo mundo aqui. Vamos fazer desse espaço um lugar de diálogo, vamos Isso. estar junto, mesmo distante. E assim, Gui, eu só queria te agradecer. Não, eu que agradeço. Adorei. Não, Foi sim, bem sim, divertido. foi Tava bem bom. nervoso, mas eu acho que você conduz bem, isso é muito legal, né? A gente fica Imagina. bem tranquilo. Ótimo. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a presença de todas e todos aí. Tá Eu bom? que tenho que agradecer, Gui. Você, assim, eu falei isso, acho que na live da Ana, e eu quero dizer para você, né? Você é uma daquelas figuras que marcaram a minha trajetória de formação, né? Ah, Então, que assim, bom. muito, para mim é muito prazeroso e assim eu fico muito feliz mesmo em estar fazendo essa live contigo. A gente se estreitou um pouco mais, eu lembro naquela época do livro dos memoriais, lembra? Ah, super, super. Que a Nossa, gente organizou o ótimo. livro dos memoriais. Ó, a Juliana Alves está mandando beijo, Robertinha está Ah, mandando beijo, Ana Fiotti está mandando beijo, Ângela Freire está beijo, mandando beijo. beijo. Gente, muitos beijos para todo mundo. Mas assim, o que eu queria te dizer é que muito
do pesquisador e do professor que eu sou hoje, tem muito de você aqui, viu? Ah, que bom, que Então, bom. eu queria te agradecer mesmo por Feliz. tudo. Tá? Tá bom. Você Beijão quer pra falar com as vocês. pessoas para se despedir? Eu acho que assim, fazer desse cotidiano escolar que as professoras e os professores estão vivendo uma oportunidade de cada um, né, poder colocar de si na relação com o trabalho com as crianças, eu acho que quem vai ganhar não só serão as crianças, mas a gente também com os diferentes conhecimentos que eles vão produzir nesse cotidiano. Vai ser muito bom a gente estar junto para poder partilhar isso em mais pessoas, né? Um Sim, coletivo. Acho que vai ser muito jóia. sim. Tá bom? Gente, então é isso. A Adriana Pierini está aqui. Dri, está convidadíssima para uma live, tá? Oh, isso mesmo, ela é ótima. Super. Enfim, pessoal, acho que é isso. É boa noite. Obrigado a todo mundo Obrigado, obrigado, obrigado. pela participação. Gui, de novo, muito obrigado. Prazer. Prazer. Quando você for reencontrar começar todo mundo. outras séries, outro tema, a gente pode contribuir também. A gente volta. Enfim, enquanto tiver a pandemia, essa continua. E a gente pode fazer de novo, não tem problema. Né? Vai ser bom também fazer sem pandemia. Fazer sem pandemia é bom. Na verdade, quando acaba a pandemia, eu só quero dar abraço em todo mundo. Também. Tá certo? Gui, Tá então é isso, pessoal. Um beijo. Obrigado, viu? Beijão, Ronaldo. Tudo de bom aí. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.